Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, você que está em casa, você que nos assiste nesse momento. Nós queremos agradecer ao Senhor pela sua vida, amém? Nós vamos iniciar o culto nessa noite de adoração, de louvor ao Senhor. E nós vamos ler o Salmo 40. Então, abra comigo no Salmo 40. Eu acredito que todo mundo sabe de cor esse salmo. E é exatamente o que talvez a gente precise nesses tempos. Esperar com paciência no Senhor, amém? Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Queridos, nesse momento nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, amém? Para tudo que você está fazendo. Às vezes a gente está ouvindo o culto em casa e ao mesmo tempo fazendo alguma coisa, mas vamos dedicar esse momento ao Senhor, amém? Vamos dedicar esse momento em adorar a Deus, em louvar ao Senhor. Aqui tem pessoas que estiveram aqui durante um longo período preparando para esse momento. O pessoal do louvor, agradecer ao Senhor por todos que estão aqui nesse lugar, amém? E pela sua vida que está aí na sua casa, talvez você esteja trabalhando, que Deus abençoe você onde você estiver, amém? Querido e eterno Deus, nesse momento, Pai, queremos apresentar diante do Senhor, Pai, esse culto, Deus. Tudo que fazemos aqui, Pai, não é para nós mesmos, Senhor. Tudo que fazemos aqui, Pai, é para a glória do Senhor, é para a Tua honra, é para o Teu louvor, para que o Teu nome seja exaltado, Deus, diante das nações, Pai. Sim, Senhor, diante das nações, porque sabemos, ó Pai, que esse culto, Deus, ele pode ser ouvido, Senhor, ele pode ser visto, Senhor, a qualquer lugar do mundo, Pai. E onde tiver alguém, Senhor, diante agora talvez de um celular, de um televisor, de um computador, Pai, essa pessoa será alcançada, Pai. Essa pessoa será alcançada pela graça do Senhor, pela unção do Senhor, pelo poder do Senhor, que já é sentido aqui, Pai. Te glorificamos, te exaltamos, Deus, por todos que estão trabalhando, Pai. Te glorificamos, te exaltamos, Senhor, pelos levitas, Deus. Obrigada porque a unção do Senhor está sobre a vida deles, Deus. E nós te louvamos e te agradecemos nesse momento, nesse lugar. Você aí na sua casa, aplauda o Senhor, louve o Senhor onde você estiver com suas palmas, amém? Receba um grupo de louvor nesse momento. Aleluia. Amém. Boa noite, boa tarde, né? Graça e paz. Que alegria nós estarmos aqui uma vez mais para adorar, exaltar, engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor, Ele tem cuidado da minha casa, da sua vida, e independente dos momentos difíceis que nós enfrentamos, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo, que muito em breve Ele se levantará em nosso favor. Você crê nisso aí na sua casa? Então nós te convidamos a adorar Jesus nessa tarde com alegria, agradecendo, porque o mais, com certeza, Ele fará. Vamos adorar Jesus. Pai, nós sabemos que existe um lugar onde nós podemos, ó Pai, descansar, e é no cuidado do Senhor. Por isso nós nos lançamos, ó Pai, nessa tarde, entregamos o controle em Tuas mãos, Ele sempre te pertenceu. Nós declaramos, ó Deus, que existe um lugar onde nada vai roubar a nossa fé. Esse lugar é no Senhor, Jesus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
Jesus. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engesse. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Eu descobri. Esse lugar é do Senhor. 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 Eu descobri o meu lugar em Porque eu sei, Jesus, tudo que eu preciso. Jesus, tudo que eu preciso. Jesus, tudo que eu sei que és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, e rendidos estamos a ti. Confiamos a tua palavra que é fiel e teu amor que não falha. Ah, Jesus, que nós possamos nessa tarde experimentar, ó Deus, a tua paz. A paz que excede a todo entender. O Senhor diz: eu saúdo-vos com a minha paz vos dou. E que essa paz possa abundar em nosso coração. O Senhor mesmo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós tivermos bom ânimo, nós iríamos vencer assim como o Senhor venceu. Que o Senhor renove, ó Pai, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em Ti. És tudo que eu preciso. Jesus. Jesus, nós nos rendemos a Ti.
sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
estamos aqui, Jesus. Nós cremos que o Senhor é o único poderoso para salvar, para libertar, para transformar a alegria, a tristeza em alegria, o luto em festa. O Senhor é o único que pode. E nessa tarde nós declaramos, ó Deus, todos aqueles que necessitam, que o Senhor possa tocar, ó Pai, que o Senhor possa visitar. Nós cremos em Ti, Jesus, Te adoramos.
coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Peça a Ele, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Toma nossas vidas. Sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém, Jesus. Que o Senhor venha nos usar, Pai. Nos usa, Senhor. E nesse momento, você que está na sua casa, que você quer ser usado pelo Senhor, amém? Deus quer te usar nessa noite para abençoar a obra do Senhor e a palavra do Senhor. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, você que está na sua casa, nós temos aí o número da conta da igreja. Você também que deseja fazer o Pix, é bem fácil. Você vai entrar lá, pagar com Pix, vai colocar pagar através da conta, colocar o número da conta, colocar a agência primeiro, depois a conta e o número do CNPJ da igreja. Eu acredito que está aparecendo aí na tela para você. E nós vamos orar nessa hora, irmãos. Nós vamos orar, amém? Principalmente pela economia do nosso país, para que Deus, nós sabemos que Deus é soberano e poderoso. E o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Senhor, nessa noite, Pai, queremos te louvar, queremos te dar graça, Senhor. Engrandecer o teu santo nome, Pai. Por cada um dos teus filhos, Deus, das tuas filhas, Deus, que tem sido usado, que tem sido usada pelo Senhor para abençoar a tua casa, para abençoar, Senhor, a tua seara, Pai. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Deus, e queremos apresentar diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai. Como a tua palavra diz, Pai, que nós não venhamos ter outra motivação no nosso coração, a não ser o amor, Pai, de ver a tua obra crescer, de ver pessoas sendo abençoadas, Deus, de ver o reino do Senhor ser implantado nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos pela vida de cada um dos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós também nessa noite, nós vamos orar pelos pedidos de oração, nós vamos orar pelas crianças, pelos idosos, por todos vocês, né? Nós temos esse costume de orar pelas crianças sempre, em todos os cultos. E também, como os idosos não podem estar aqui já há quase um ano, né, nós também oramos. E para que também, queridos, o mais rápido possível, nós possamos nos reunir na presença do Senhor juntos, congregando como a palavra do Senhor nos ensina, amém? Então nós vamos orar pelos pedidos de oração, colocar cada um diante de Deus. Senhor, nessa noite, Pai, queremos apresentar ao Senhor esses pedidos de oração. Deus, muitos aqui já foram atendidos e nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Pai. Deus, e aquela vida, aquela pessoa que está em casa, Pai, que está clamando ao Senhor, que está pedindo ao Senhor, Pai. Nós cremos, Deus, nós cremos no poder, no agir do Senhor, na vontade do Senhor se cumprindo, Deus. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, por cada família, Pai. No Brasil, Senhor, unicamente no Brasil, Pai, nós temos mais de 370 mil mortes. 370 mil. São 370 mil famílias, Deus, que choram, Pai, por um ente querido, Senhor. São 370 mil famílias, Pai, que perderam um ente querido, Senhor, que estão chorando nessa hora, Pai, que estão, ó Pai, entristecidos, que muitos não veem esperança, Pai. Pai, mas nós queremos te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor vai de encontro, Pai, a cada uma dessas famílias, Deus. Que o Senhor possa levar o aconchego, que o Senhor possa levar o consolo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vai nesse lar que se encontra, Pai, essa família, Deus, que tem um ente internado, Pai, que tem um jovem internado, que tem um idoso internado, Pai, entubado, Senhor. Queremos clamar ao Senhor, Pai. Eu clamo com esse que está em casa, Deus. Talvez muitos não estejam
estejam assistindo, Pai, esse culto. Mas por esses eu quero orar também, Pai. Por esses eu quero clamar também, Pai. E pedir ao Senhor, Pai, que a Tua misericórdia, Senhor, que a Tua graça, Senhor, seja em cada leito de hospital, Deus. Queremos Te pedir nessa hora, Senhor. Tem faltado insumos, tem faltado, Pai, medicamentos, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor nessa hora, Deus, que o Senhor atenda, Pai, o nosso clamor, a nossa oração, Pai. Que os insumos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que os medicamentos necessários, Pai, possam chegar aos hospitais, às UTIs, aos CTIs, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus, leva o consolo, Espírito Santo, a cada uma dessas vidas, Pai. Também oramos e clamamos pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, Deus. Pai, que o Senhor possa estar com eles, abençoando cada vida, Deus. Deus, nós Te louvamos nessa noite, engrandecemos ao Senhor, Pai. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de mais um dia, Pai, poder comemorar, Pai, poder nos alegrar no Senhor, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Deus. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Talvez a situação que estamos passando, Pai, não nos deixe nos alegrar. Talvez a situação que nós estamos passando só nos leva a ter tristeza e dor, Pai. Mas no Senhor nós podemos sim nos alegrar. No Senhor nós podemos nos fortalecer e ter a certeza que o Senhor é conosco. No nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós vamos para a palavra, amém? Lá no livro de Jonas. Amém. Você que está em casa, o livro de Jonas fica lá em Malaquias. Você pega o último livro do Antigo Testamento e caminha um pouquinho para trás, vai caminhando alguns livros aí, os profetas menores, até chegar em Jonas. Amém? Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é poderosa. Amém, Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Livro de Jonas, nós vamos ler o capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Nós vamos ler até aqui. Fique com sua Bíblia aberta que nós vamos continuar lendo a palavra. Para buscarmos, queridos, qual que é a vontade do Senhor para nós nesses tempos. Buscar o querer e a vontade do Senhor, porque nós lemos sobre Jonas, que era um profeta. Quantos profetas nós temos aí em casa?
Amém? Jonas era um profeta de Deus, era um homem de Deus. Era um homem que conhecia a palavra, que conhecia os preceitos de Deus, que tinha intimidade com Deus, queridos. Tinha intimidade com Deus. Jonas não é o personagem central dessa palavra. O personagem central de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o Senhor. E o Senhor, em toda a sua palavra, Ele quer nos falar e tratar conosco sobre o seu amor, sobre a sua graça, sobre a sua misericórdia. E Jonas, conhecendo a Deus, sabendo quem Deus era, sabendo da essência de Deus, sendo um conhecedor, tendo intimidade com Deus, ele sabia quem Deus era, queridos. E quando nós temos intimidade com Deus, quando nós sabemos quem Deus é, nós entendemos, por mais confusa que esteja a situação, por mais difícil que esteja a situação, quando nós somos íntimos de Deus, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós falamos com Deus, quando nós ouvimos, porque nós, queridos, nós somos muito falantes. A gente gosta de falar, de falar, de falar. Mas tem um tempo que a gente precisa parar para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Seja através da sua própria palavra. Deixar que o Senhor fale conosco. Será que nós temos deixado que o Senhor controle o nosso tempo? Que o Senhor controle os nossos dias, os nossos meses? Porque por mais que muitos não estejam nesse período trabalhando, estejam em casa, talvez em teletrabalho, mas, queridos, como é difícil muitas vezes parar e falar, não, agora eu vou ler a Bíblia. Não, agora eu vou ouvir um louvor. E nós precisamos saber que em todo o tempo a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Ou seja, em todo o tempo a gente precisa estar falando com Deus. Em todo momento a gente precisa estar ouvindo a voz de Deus, seja através de um louvor, seja através da sua palavra, seja através de uma pregação. E Jonas conhecia a Deus intimamente. Ele era um homem que conhecia o Senhor e de repente ele recebe uma incumbência de Deus. Essa não é a única passagem que se refere a Jonas. Lá em 2 Reis também fala de Jonas. E ele era filho de Amitai. E Amitai também era um profeta, ou seja, ele era da linhagem, da descendência de uma família de profetas. Então Jonas, ele recebe uma incumbência. A palavra de Deus diz para Jonas, né? O Senhor, o próprio Deus diz para Jonas, dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive. Então Deus ordena, dá uma ordenança, né? Pede para que Jonas fosse até aquela grande cidade. Nínive era a capital da Síria. E a Síria, a gente sabe que a Síria lutava contra o povo de Israel. E a Síria dominava o povo de Israel. E ali Deus pede para Jonas que fosse à grande cidade de Nínive. E quantas vezes a gente ouviu dizer que Jonas não foi a Nínive porque Jonas tinha medo? Porque faltou coragem? Quantas vezes a gente ouviu isso, não é verdade? Mas, na verdade, Jonas sabia exatamente do propósito de Deus. Jonas não tinha medo, Jonas não era covarde, não faltava coragem. Na verdade, o que tinha no coração de Jonas era ira contra aquele povo. Aquele povo que desde a sua infância atormentou o seu povo. Desde a sua infância, Jonas ouvia falar dos assírios. Desde a sua infância ele corria, fugia muitas vezes, porque aqueles homens eram homens de guerra, e eles lutavam, e eles matavam, e eles massacravam. Tudo isso porque eles queriam dominar, queriam ter poder.
E tudo que a gente às vezes passa e sofre, muitas vezes, é porque muitos são gananciosos. Muitos desejam tanto poder que por causa disso, muitos morrem, muitos sofrem, muitos passam fome, muitos passam necessidade, porque uns quer ter mais e mais e mais. E hoje, na verdade, eu quero falar sobre escolhas. Escolhas. Jonas, ele fez uma escolha. E a palavra diz que Jonas, ele se dispôs. Ele se dispôs. Mas para fugir da presença do Senhor. Então, diante daquela palavra, diante daquela ordenança que o Senhor havia dado para Jonas, o que Jonas faz? Ele se dispõe. Mas para fugir da presença de Deus, ele foge da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que ao invés de ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ou seja, completamente um lado oposto. Era para ele ir para um lado e ele vai para o outro. E o interessante é que quando ele chega no porto de Jope, né? A palavra diz que tinha uma embarcação indo para Tarsis, indo exatamente para aquele lugar que ele colocou no coração. Não, eu não vou fazer a vontade de Deus. Deus, não vai dar. Você já falou assim com Deus? Às vezes as nossas escolhas, né, nós escolhemos não escolhas baseadas na vontade de Deus. Então, às vezes as nossas escolhas precisam estar baseadas na vontade de Deus. Mas nem sempre é assim. Porque muitas vezes a gente quer fazer o nosso querer e a nossa vontade. Jonas, ele baseado na sua infância, na sua adolescência, em tudo que ele vivenciou. E isso é importante saber, sabe? Às vezes a gente julga, né? A palavra do Senhor diz para que nós não venhamos julgar. Não julgueis, porque com a mesma medida que julgares, será julgados. Porque às vezes a gente vê alguém tomando uma atitude, reagindo de alguma forma. Mas o que faz com que aquela pessoa decida e faça escolhas erradas? Talvez baseados em sua infância, no seu crescimento. Talvez baseado na sua vivência. Talvez baseado nos seus relacionamentos, tanto familiares. Talvez relacionamentos com amigos. Então, queridos, que as nossas escolhas estejam baseadas na vontade de Deus. E Jonas, mesmo conhecendo a Deus, sabendo quem Deus era, ele decide escolher ir para outro lugar. E é interessante que ele sabia. A palavra de Deus diz, né? Que Deus diz para ele: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então Deus mandou que Jonas fosse a Nínive, que Jonas clamasse, que Jonas pregasse contra Nínive. Contra Nínive. Então Jonas vai para o lugar totalmente contrário, e ele pega uma embarcação que iria para Tarsis, e a palavra do Senhor diz que o mar começou uma tempestade. Então imagina, ele pega aquela embarcação, tranquilo da vida, e vai para outro lugar. Olha, Deus, dessa vez não vai dar. Dessa vez eu não vou fazer a tua vontade, porque sua vontade, Deus, é sempre boa, perfeita e agradável. Isso aí não vai dar certo. E ele vai para outro lugar. E, enquanto está lá na embarcação, o mar revolto, o mar em tempestade, Jonas desce, vai para o porão, e Jonas vai fazer o quê, gente? Jonas vai dormir. Tem gente que diz que Jonas estava tranquilo. Que Jonas foi dormir sem remorso algum. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem pessoas que às vezes está com algum problema, está passando por uma depressão. Tem gente que não consegue dormir. E tem gente que já é o contrário.
Tem gente que vai dormir. Tem pessoas que dormem muito. Então, se você conhece alguém que dorme muito, desconfia. Porque talvez essa pessoa também esteja passando por algum problema. Talvez esteja com uma depressão, esteja com alguma coisa. E Jonas não foi, eu acredito, irmãos, isso é uma percepção minha, que Jonas não foi dormir porque ele estava tranquilo. Jonas foi dormir porque ele queria esquecer que ele não estava fazendo a vontade de Deus. Mas não adiantou muito não, porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele manda uma tempestade. E ali o mar fica revolto, e os marinheiros, eles ficam cheios de medo, e eles chamam, e eles clamam, cada um ao seu Deus. E a palavra diz que ali naquele medo, naquele temor, eles começam a jogar a carga fora da embarcação, para que aliviasse o peso daquela embarcação, e para que, talvez o mar passasse aquela tempestade. E aí o que acontece? Eles falam, tem alguma coisa errada. E eles lançam sorte para ver com quem estava a falha. E aí tem coisas que a gente não entende, né? Que tipo de sorte foi essa que eles lançaram? E que Deus, pela vontade dele, mostra para eles quem estava falhando. Onde estava o erro? E ali, a palavra do Senhor diz que a sorte lançada e cai sobre Jonas. E eles chamam Jonas ali dormindo no porão daquela embarcação. E aí eles perguntam, quem é você? Então lhe disseram, lá no versículo 8, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então eles ainda, mesmo que Jonas dissesse para eles, me lancem no mar, para que esse mar venha se acalmar, porque tudo o que está acontecendo é culpa minha. Ainda assim eles resistiram por um tempo. Eles tiveram temor do Senhor, de lançar Jonas ao mar, e eles continuaram tentando remar, e mesmo assim a tempestade não passou. Então clamaram ao Senhor e disseram, olha irmãos, olha o temor desses homens. Ah Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, não adianta. Por mais que nós tentemos fugir da vontade de Deus, não adianta. E quando nós fazemos escolhas de nós mesmos, quando as nossas escolhas não estão baseadas na vontade de Deus, outras pessoas ao nosso redor sofrem com isso. Quando a gente faz escolhas, nossos familiares sofrem. Quando nós fazemos escolhas que não estão baseadas na vontade de Deus, não importa
Tem coisas que a gente precisa decidir para ontem. Tem coisas que a gente precisa decidir rápido. Então, ore, clame ao Senhor, que Deus ele vai te dar resposta. Mas tem coisas, irmãos, que a gente pode esperar. Tem coisas que a gente pode clamar a Deus e pode pedir ao Senhor. Jonas poderia continuar em oração e não fugir de Deus. Ele não precisava ter fugido de Deus. Ele poderia continuar pedindo ao Senhor, continuar falando com Deus. Mas ele fugiu, a palavra fala, ele fugiu da presença do Senhor. E nós vemos aqui a palavra nos diz que o mar poderia vir que o barco poderia vir a naufragar e matar todos os tripulantes. Mas a sorte foi lançada e caiu em Jonas, e ele falou do seu Deus, ele testemunhou diante daqueles homens. Então, quando ele propôs no seu coração, quando ele falou do Senhor, quando ele abriu os seus lábios, a palavra do Senhor diz que aqueles homens, cheios de temor, e que por um momento eles até mesmo ficaram ali resistentes a lançar Jonas ao mar. E quando eles decidem, e quando eles veem que não tinha outra forma, outro jeito de parar aquela tempestade, eles pedem perdão a Deus, pedem ao Senhor por aquele sangue inocente. Eles ainda dizem sobre isso, sobre Jonas: Senhor, seja com esse sangue inocente. E ali eles lançam Jonas ao mar. No mesmo momento, acalma a tempestade. E a palavra do Senhor diz que Deus ele manda um grande peixe para que socorresse Jonas. E a palavra diz que ali, no ventre daquele peixe, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Imagina Jonas ali no ventre daquele peixe. 3 dias e 3 noites. No capítulo 2, Jonas, ele faz uma oração maravilhosa do ventre do peixe. Sabe, irmãos, o que a gente vai precisar passar? O que nós vamos passar? O que vai ser necessário para que a gente entenda a vontade de Deus e para que a gente faça a vontade de Deus? Será que tudo que nós temos visto nos últimos tempos, o que está faltando? Será que a vontade de Deus tem se cumprido? Será que a vontade do Senhor tem sido feita? Tantas situações que às vezes nós vivenciamos, às vezes nós choramos, nós sofremos, passamos por situações difíceis. Enquanto que por mais difícil que seja, fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus ainda é melhor. A vontade de Deus ainda é melhor. Clamar ao Senhor, pedir a Deus que as nossas escolhas sejam baseadas na sua vontade. E Jonas, quando viu que não tinha mais como fugir, ele faz uma oração. E no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim: mas, com a voz do agradecimento, eu oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Então Jonas entendeu. Jonas, por mais intimidade que tivesse com o Senhor, Jonas não queria pregar para aquele povo. Jonas não queria pregar a Nínive. Jonas não queria pregar. Jonas não queria falar a palavra, porque ele foi ali ainda com o coração apertado. Mas era a palavra de Deus, irmãos. Então você que está no seu lar, na sua casa, seja onde for, não é a palavra de homem, mas é a palavra de Deus que está sendo ministrada. E Jonas foi ali em Nínive, ele ministra, ele lança a palavra de Deus. Ele fala e ele sabia o que ia acontecer. E a palavra do Senhor diz que o lugar poderia caminhar em Nínive por 3 dias. Por 3 dias. Em um único dia ele faz aquela caminhada e ele prega contra aquele povo. Ele prega a palavra do Senhor. E a palavra diz que aquele povo se arrepende.
Aquele povo, os ninivitas, creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Versículo 7 do capítulo 3, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus. Clamar fortemente a Deus, como tem sido o nosso clamor nesses tempos. Tempos de dor, tempos de choro, tempos de morte. Deus quer trocar sim, amados, o nosso pranto em riso. O Senhor quer trocar. Nossas vestes, o Senhor Ele quer trocar por vestes de alegria. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu caminho e da violência que há nas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então eles nem sabiam se Deus ia ouvir, porque afinal de contas, tanto mal que eles fizeram às nações, por causa da ganância, irmãos, por causa da ganância, por causa do poder, infelizmente, como nós temos visto nesses últimos tempos. Não importa se vão morrer 300, não importa se vai morrer 100, principalmente em Minas Gerais. Quanta tristeza! Eu quero explorar, eu quero explorar, eu quero explorar. E por causa disso a nossa terra clama, por causa disso a nossa terra chora. Mas nós vamos clamar ao Senhor. Aquele povo, eles não sabiam se Deus ouviria o seu clamor. Eles estavam esperando mesmo a destruição, eles estavam esperando mesmo e aguardando a morte. Mas mesmo assim eles clamaram. Mesmo assim, eles clamaram fortemente a Deus. No capítulo 3, no versículo 9, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Irmãos, se a gente está vivo, se a gente está saudável, não é porque a gente é bom. Não é porque a gente tem alguma coisa no nosso sangue, no nosso DNA que nos diferencia. Não é por isso, é por causa da misericórdia de Deus. É por causa da misericórdia do Senhor. Se eu estou de pé aqui, irmãos, é pela graça do Senhor, é pela misericórdia de Deus. E cada um que está no leito de dor agora, aqueles que clamam, nós queremos que venha ter esperança no seu coração, que venha ter esperança no Senhor, assim como aquele povo teve esperança. Assim como aquele povo, sabendo de todo o mal que haviam cometido, porque Jonas apregoou, mesmo assim eles clamaram ao Senhor. E a palavra do Senhor em Jonas 3,10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. Então toda uma nação foi salva. Toda aquela nação foi salva, sabe por quê? Porque Jonas, ele escolheu fazer a vontade de Deus, porque pela sua vontade mesmo, ele não estaria ali. Então que as nossas decisões, que as nossas escolhas, venham ser baseadas na vontade do Senhor, porque podem gerar consequências na vida de muitos. E também as nossas escolhas podem mudar a história, irmãos.
As nossas escolhas podem mudar a história. E quando Deus, pela segunda vez, pela sua misericórdia com Jonas, fala de novo, Jonas, vai a Nínive. Jonas tinha ficado ali no ventre do peixe por 3 dias, refletindo, pensando. E ele vai, ele fala, ele prega. E Deus converte o coração daquele povo. O coração daquele povo é convertido ao Senhor. E aquele povo se arrepende. E o Senhor salva aquele povo, assim como o Senhor salvou os tripulantes daquele barco, irmãos. Deus quer, através das nossas escolhas, mudar a história. Mudar a história. Eu coloquei alguns homens aqui que mudaram a história. Pessoas que, se a gente pegar a história e ler da infância, ler todo o contexto de vida dessas pessoas, eram pessoas que não tinham nada para dar certo na vida. Não tinha nada para dar certo na vida. Martin Luther King, pastor e ativista na defesa dos negros e das mulheres. Martin Luther King não tinha nada. Se você ler a história dele, e Deus usou aquele homem. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha um propósito de ajudar os mais pobres. E se você estudar a história dessa mulher, e ela precisou pedir para que ela percorresse o mundo e percorresse as famílias mais necessitadas, foi necessário que ela pedisse permissão para a igreja para fazer isso. Abraham Lincoln foi o melhor presidente dos Estados Unidos e aboliu a escravidão. No Brasil nós temos também? Temos. No mundo inteiro. E Deus, irmãos, não importa não se a gente vai ficar no anonimato. Não importa se você vai ficar no anonimato, não importa se as pessoas não vão ver o que você vai fazer, não importa se as pessoas não vão ver as suas ações, a sua bondade, mas o centro da palavra de Deus é a misericórdia, é o amor, é a bondade. Deus podia realmente ter destruído, mas a palavra do Senhor diz que o próprio Deus se arrependeu do mal que faria contra aquele povo, e aquele povo foi salvo. Aquele povo foi salvo. Autor da salvação, não é, irmã? Aquele hino é autor da salvação? Vamos louvar o Senhor. Amém? Irmãos, esse cântico, quando ela cantou, o Senhor confirmou essa palavra no meu coração. O Senhor tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. Nunca houve tanta necessidade de se falar do Senhor como nos tempos de hoje. No dia 21 de fevereiro, foi um dos últimos cultos, né, pastor, que a gente teve aqui na igreja, 21 de fevereiro. Nós tivemos aqui a apresentação de crianças. E aqui teve uma família que eu amo muito, muito. E a Dirce, uma senhora, essa senhora, se você conhecer a história dela, que é igual eu falei, é uma história que está no anonimato. Mas ela era cuidadora de idosos, ela tinha uma instituição que cuidava de idosos. E ela não dependia, se levasse dinheiro, bem, se não levasse, ela cuidava dos idosos com o mesmo amor e o mesmo carinho. E o interessante é que tinha famílias que levavam os idosos para a sua instituição, deixavam lá e não voltavam mais para ver, às vezes depositavam o dinheiro, não voltavam. E ela cuidava de cada um desses idosos com muito amor. Com muito amor. E essa senhora, no dia 1º de março, dia 1º de abril, ela teve o Covid. E no dia 7 ela veio a falecer. Ela esteve aqui conosco, dia 21 de fevereiro, apresentando o seu netinho. Irmãos, eu tenho certeza que a palavra de Deus alcançou o coração dela, sabe? Eu tenho certeza que a palavra de Deus alcançou, foi o pastor Edmir que ministrou a palavra, e o Senhor tocou o coração daquela mulher. Então eu tenho certeza, irmão, se aprove o Senhor levar aquela vida, é porque Deus estava com ela, o Senhor era com ela, e ela esteve aqui. É triste, a perda é, por isso a importância de pregar a palavra, por isso a importância de falar do Senhor, e nós vamos louvar o Senhor agora, amém?
Que Deus te abençoe, queridos. Que você possa louvar o Senhor nesse momento. Aleluia.
a cada vida, Senhor. Cada pessoa, Deus, que nos assiste nesse momento, que talvez esteja precisando de uma oração, que esteja precisando, Pai, de uma palavra, Senhor. Você pode, fique à vontade, tem o WhatsApp da igreja, tem o Facebook, você pode entrar em contato conosco, o telefone da igreja também está aí na sua tela. Você que nessa noite deseja e anseia receber o Senhor Jesus no seu coração, que você possa se ajoelhar aí onde você estiver. Se não tiver como ajoelhar, que você possa render o teu coração nessa hora. Que você diga nessa noite: Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada, Senhor, na minha vida. Eu não quero viver mais sem o Senhor, eu não quero fazer as minhas próprias escolhas, o meu próprio desejo, mas que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, porque eu sei que a vontade do Senhor se cumprindo na minha vida, ela vai transbordar e ela vai alcançar vidas. Te agradeço, Senhor, e te louvo nessa noite, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém? Irmãos, nós vamos terminar esse culto, amém? Com muita alegria no nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Por mais essa palavra alegria, como dizer alegria nesse momento? Mas nós podemos dizer que nós temos a alegria do Senhor, amém? E é nessa alegria, se não fosse a alegria do Senhor, nós não teríamos forças para continuar. Mas é pela misericórdia, pela graça do Senhor que nós vamos rompendo em fé, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Deus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse culto abençoado, por esse louvor, que o Senhor possa abençoar essas vidas, Deus, cada dia mais, que sempre se dispõe, Pai, estar aqui na nossa igreja, louvando, adorando o Senhor, que o Senhor possa derramar grandes bênçãos sobre eles, Deus, também sobre todos aqueles, Pai, que têm se empenhado na obra do Senhor, que têm trabalhado na obra do Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus. Irmãos, de acordo com que forem sendo dadas notícias, o pastor, vai estar informando a você sobre a reabertura dos cultos presenciais. Nós acreditamos que muito em breve nós vamos voltar. Oi? O pastor está dizendo que amanhã nós teremos a notícia sobre os cultos, o retorno dos cultos presenciais. Tá bom, irmãos? Então, vocês aguardem e continuem orando, amém? Para que Deus continue manifestando a glória dele, amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus te abençoe. Vamos dizer todos: a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.